saiu em Romanos capítulo 7, louvado seja Deus. Minha Bíblia tem um título que diz assim: estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. A lei opera em nós a morte, luta da carne com o espírito. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Pode se sentar, igreja, em nome de Jesus. Aleluia! Então, nós, somos regidos por lei, Para tudo existe regra. É verdade. Nós temos a lei que rege o país, Tem as várias leis, E não é diferente com as coisas de Deus. Aqui é um mandamento do Senhor. A palavra de Deus, ela é um mandamento que rege a nossa vida. Se nós observarmos ela com atenção, e dar ouvidos à voz de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus falando com Aleluia! nós. O Senhor fala no profundo com cada um de nós, Porque as leis, elas exercem um domínio, uma força sobre qualquer situação na área da saúde. Para tudo tem lei, para tudo tem regra, Quanto mais na palavra do Senhor. Oh, glória! A palavra Aleluia! do Senhor, o Senhor, Ele faz as coisas da maneira como Ele quer. Ele muda sentenças. A lei, muitas das vezes, manda você abrir um processo, por exemplo, para ganhar uma causa de trabalho, seja lá o que for, um problema que você teve, em qualquer área da sua vida. Mas quando você vai para a lei de Deus, você dobra o seu joelho, Aleluia! você faz um jejum, Oh, glória! e entra em batalha espiritual, aí Deus vai dar vitória, porque Deus não desampara aqueles que se prostram diante dele. Louvado seja Deus. O 2 diz assim: porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, Isso é natural, coisas as regras, as regras da terra existem, também, e as regras da palavra de Deus, Então a palavra de Deus diz que quando nós somos casados e o nosso esposo ou esposa vem a falecer, nós não estamos mais ligados, não estamos mais sujeitos àquele marido, àquela esposa, Verdade, pai. Estamos livres da lei do esposo ou da esposa. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Então, quando nós somos casados, a palavra de Deus diz, que quando nós há uma traição de um esposo para uma esposa, por isso os jovens, as pessoas que são solteiras, elas têm que orar muito a Deus e pedir confirmação do Senhor, se você quer casar mesmo, se o Senhor está no negócio, se o Senhor abençoa aquela união. Por quê? Porque se Deus não confirmar, não case. Por quê? Porque você vai ter que ficar com aquela pessoa pro resto da sua vida. É pecado a separação, A palavra de Deus, ela condena, a não ser por motivo de traição mesmo, que isso dá o direito ao casal se separar. Mas aí é o particular de cada um, que cada um tem o seu particular com Deus. Muitas pessoas, elas se entregam totalmente para Deus, então ela busca e sabe que vai ter a vitória. Ela passa até por cima do adultério. É verdade. Ela não entrega a família dela para Satanás. É verdade. Foi o Senhor Deus que construiu meu casamento. É verdade. Ela vai brigar pelo seu casamento. Louvado Ela vai orar a Deus. Santo nome de Ela não vai entregar a família dela Exatamente. para Satanás. Porque ela tem até o direito pelo adultério de romper. É verdade. Mas vocês podem perceber muitos poucos casamentos depois do adultério, tanto o homem como a mulher, muitas vezes não conseguem mais se levantar.
verdade. O estrago que Satanás faz. É verdade. E é como foi falado agora, a missionária Ana falou, mas quando a pessoa está na presença do Senhor, Louvado se aquele casamento ela orou, e de repente tem uma obra de macumbaria, uma obra de bruxaria, ou algo, o marido virou a cabeça, não sei, ou a mulher virou a cabeça. Mas se ele é um servo de Deus, ele busca o Senhor, ele vai brigar pelo seu Louvado seja casamento. Deus. Ele não vai dar até o direito a ele de se separar. Mas Deus está tão grande na vida dele acima de todas as coisas, É verdade. que ele vai se fortalecer para brigar pelo seu casamento. Louvado seja o nome de Deus. Diferentemente, quando foi falado também que o senhor Ana falou, se o homem vem a falecer ou a mulher vem a falecer, dá direito tanto ao homem como à mulher de contrair um novo Louvado casamento, seja se ele quiser ou se ela quiser. Glória a Né? Deus. Louvado seja Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor. E aqui está falando do adultério humano, né? Algo que pode acontecer. Então, casamento é coisa séria. Você que está no YouTube assistindo, casamento não é brincadeira. Casamento é um mandamento de Deus. Porque a palavra de Deus, ela diz que não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Mas é um particular de cada um. Se você optou por um casamento, então ore muito a Deus e peça uma confirmação para Deus confirmar, porque quando você se casar, você vai ficar com aquela pessoa até o dia que Deus escolheu você ou ela. Então é muito sério isso, meus irmãos, né? E também da mesma maneira aqui, está falando do adultério também. Adultério é traição, né? E a traição também, como eu estou com a palavra de Deus aqui nas minhas mãos, o Senhor está colocando no meu coração que a palavra de Deus também, nós temos que tomar muito cuidado com a palavra do Senhor, porque nós não podemos adulterar a palavra do Senhor. É verdade. Aqui fala o marido, nosso marido é Jesus, né? O esposo da igreja é Jesus. E a igreja, ela é a noiva. É verdade. Então, há uma ligação muito grande. A igreja, ela só está na terra por causa de Jesus. Aonde Jesus, ele diz, aonde 2 ou 3 estiverem ali reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então, Jesus está aqui no nosso meio. Então, a palavra dele é muito assim, é muito perfeita. Ela se explica até sozinha, mas o Senhor também, ele através do Santo Espírito, ele traz a revelação. Oh, glória! Aleluia, Deus! A revelação da palavra. Bendito é o teu nome. Então nós também, quando nós não podemos pregar qualquer Aleluia! coisa, né? Então, muito como nós vemos, hoje em dia está tudo liberado, né? Assim, nós vemos quantas coisas que têm acontecido no mundo, mas por isso que haverá um juízo, haverá um dia que o Senhor virá para julgar a todos nós. Esse dia está próximo. Então, todo aquele que adultera a palavra, ele também vai ter um preço a pagar diante do Senhor, né? Meu Deus! O versículo 4 diz assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então, quando Cristo veio, ele veio sobre a terra, né? Ele veio para cumprir a lei. Ele não aboliu a lei, ele veio cumprir. E quando nós meditamos na palavra, nós vemos o quão tremenda é a palavra. Um dia, Jesus vai ser o juiz. Hoje ele é o nosso advogado. Mas haverá um dia em que ele mesmo vai ser o juiz. Ele mesmo. Então, aqui nós estamos, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Ele vem trabalhar em nossas vidas. Ele Aleluia! Fazer com que é dessa maneira, Jesus. Ele nos dá glória! Capacidade de nós compreendermos qual é a vontade dele para as nossas vidas. Então nós não estamos mais presos às leis antigas, mas nós estamos presos à obediência
do Senhor Jesus. Aleluia. Tudo que Ele determina na sua santa palavra é o que nós devemos cumprir como servos dele, né? E no versículo 5 diz: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. É verdade. Então, que antigamente glória! era repreendido, né? Era muitas vezes olho por olho, dente por dente. Então ali era pago segundo o que era feito. Tem tantas leis, né? Quando nós vamos lá em Levítico, mas o Senhor veio para cumprir as leis. Então nós não, a lei da Bíblia do começo ao fim, a palavra de Deus do começo ao fim, ela não foi abolida de maneira nenhuma. Ela exerce ainda sobre as nossas vidas, né, autoridade. A palavra de Deus é autoridade, é o Senhor, a boca de Deus falando conosco. Mas quando nós morremos para o mundo, nós morremos para o pecado, para as coisas que nos prendem neste mundo, né? E muitas vezes a pessoa fica tão presa à lei, mas ela esquece, né, do principal, que é o amor, que Jesus ele veio para pregar o amor, ele veio para pregar, né, ele veio para trazer a paz. Ele não quer que a gente viva em guerra, ele não quer que a gente vive preocupado, andando de um lado para o outro, não. Ele quer que nós venhamos a nos firmar nele, porque ele só tem palavra de vida e vida eterna. Nós vamos ter lutas e muitas lutas aqui, mas nós temos que confiar que o Senhor, ele vai nos dar vitória. Se nós tivermos firmes na presença do Senhor, ele diz, né, que nós vamos encontrá-lo quando nós buscarmos de todo o coração. Então nós temos que esquecer esse mundo tenebroso e se firmar com o Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o 7 diz: que diremos, pois, é a lei do pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás, né? Então a lei, ela mostra tudo o que é errado. A palavra de Deus, muitas vezes nós estamos lendo e ela mostra os erros que nós não devemos cometer. É verdade. E se nós estamos cometendo, é dessa maneira. Nós temos que pedir misericórdia para Deus. Senhor, me desvia do mau caminho, Senhor. Eu não quero mais praticar isso, porque isso vai me levar para o abismo, vai me levar para o inferno. A verdade é essa. Não tem outra. Palavra de Deus fala que aquele que permanece no pecado, ele está a qualquer momento o Senhor Jesus pode levar essa vida embora e acabou-se, ele perdeu, né? O Senhor pode recolher aquela vida e ela perder o direito à salvação, né? Louvado seja o Senhor. E o 8 diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado, né? Então, ali o pecado, ele traz peso sobre nós. Ele traz aqui, fala, né, a concupiscência, toda a maldade que o pecado traz sobre nós, né? Ele traz, assim, quando a gente para pensar, né, quantas coisas terríveis têm acontecido na terra, né? Por causa do pecado, né? Mas aqueles que entregarem sua vida a Jesus, aleluia, uma transformação, glória, e tudo irá mudar bem no seu interior. No seu interior. Deus, ele tem prazer em nos abençoar, mas ele quer primeiramente tratar dentro de cada um de nós, fazendo que nós venhamos a deixar o velho homem, né? Muitas das vezes nós somos criados, eu mesma fui criada dentro do catolicismo, né? Que eu amo muito meus irmãos católicos, tenho irmãs que são do catolicismo, que eu amo muito, né? E a Bíblia católica é a mesma Bíblia evangélica. Existem alguns livros a mais, né, pastor José? Livros apócrifos. Livros apócrifos,
mas é a mesma Bíblia, é a mesma palavra, né? O que nós precisamos é estar sempre meditando na Santa Palavra de Deus, porque ela é o manual para a nossa vida, ela é a lei de Deus para nós. Para nós sermos bem-sucedidos, nós temos que meditar na Palavra de Deus. E o nome diz: e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Quer dizer, ele morreu por quê? Porque quando existe um mandamento e você praticou o pecado, então você morreu. Porque o mandamento manda você não pecar. Então, se verdade. você peca, você morre. É dessa maneira. Morre. E a aleluia, é a morte espiritual, que é a coisa mais triste que existe. A pessoa, quando nós, pode ver, quando nós cometemos um pecado, a gente se sente tão aborrecido, a gente se sente diferente. Às vezes acontece algo, você se entristeceu, aquilo já... Você sente que o Espírito Santo se entristeceu dentro de você, né? Então há uma morte, por isso que a gente tem que voltar rapidinho. Senhor, me perdoa, restaura o meu altar, Senhor, diante de Ti. Senhor, troca as minhas vestes, Senhor, porque nós temos essa oportunidade em Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom, né? Porque tudo que é de Deus é bom, as coisas de Deus são maravilhosas. Glória! Ela nos ensina. É verdade, papai. Olha que cuidado. Deus Pai. fiel. Ele deixou um livro que se chama Bíblia para nos ensinar como que nós fazemos, como que nós conhecemos a Deus, como que nós entendemos a criação do mundo, dos seres viventes, né, da natureza. Coisas maravilhosas o Senhor fez por nós e continua fazendo. E até o dia da volta de Cristo Ele continuará fazendo. A todo aquele que crê, aquele que botar o seu joelho no chão e clamar ao Senhor, o Senhor vai ouvir a tua oração. Muitas das vezes Ele não responde na hora, mas Ele chega na hora certa. É na hora que Ele determinar que vai chegar a tua resposta. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Logo tornou-se o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno, né? Porque existe um mandamento. O mandamento, ele mostra a verdade, os mandamentos de Deus. É verdade, né? Olha, não matarás, não adulterarás, né? É dessa maneira. Não cobiçarás a mulher do próximo. E tantos outros pecados, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, né? Aleluia! Louvado seja o Senhor. Mas isso está lá no Velho Testamento. Mas e aí? Hoje nós podemos matar? Podemos roubar? Podemos adulterar com a mulher do nosso próximo? Então não existe velho nem novo. Existe a palavra de Deus. Glórias a Deus. É verdade. Glórias a Deus. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendo sobre o pecado, né? Vendido sobre o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. Todos nós, a palavra de Deus fala, nós somos falhos e pecadores. Todo homem é pecador. Não existe um homem que não é pecador. Não existe. Nós estamos tentando santificar nossas vidas, buscando a Deus. E a palavra de Deus fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque a qualquer momento, aleluia, Deus! pode acontecer algo em nossas vidas. Quem somos nós para ajudar o nosso próximo que voltou atrás, que retrocedeu? Não, nós temos que ajudar, nós temos que orar, nós temos que clamar a Deus, Senhor. Glória a Deus! Ajuda a minha irmã que está na fraqueza, meu Pai, né? E aqui ele está falando justamente aquilo que eu não quero, é aquilo que eu faço. Nós somos assim, às vezes algo que você tem o costume de fazer, você sabe que não agrada. Por exemplo, uma suposição. Quando eu me converti, eu falava algumas palavras torpes, até o José me corrigia, né, José, quando nós casamos.
casamos, nós conhecemos, algumas palavras eu falava, mas eu não sabia que aquelas palavras eu não podia falar. Aí ele falou para mim, Elaine, está escrito na palavra, você está falando, isso aí é pecado essa palavra, não fala mais. Ai, Senhor, me perdoa, né? A gente já me perdoa, não quero mais falar isso. Então, olha como é sério. Palavrões, né? Todas essas coisas. E às vezes são situações que é um hábito nosso, né? A gente fala, mas se eu pedir força para Deus, Deus não vai deixar eu falar. Ele vai trazer na minha memória, opa, você fica quieta, em vez de falar, oh, abençoado de Deus, né? No trânsito, na escola, os professores quando começam a apertar os alunos lá, né? São exigentes. Em tantas outras situações a gente fala, oh, abençoado, vai abençoado de Deus, que Deus te abençoe, né? Louvado seja Deus, né? E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, né? Quer dizer, eu não faço o que eu quero, eu não peco, não faço o pecado que eu não quero fazer, então eu consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Aleluia. Né? Então ele sabia que o pecado, aleluia, ele sabia que tinha glória algo dentro a Deus dele que ainda estava em pecado, né? Porque todos nós temos as nossas deformações carnais, né? Muitas das vezes a nossa criação, coisas que aconteceram na nossa vida, mas se eu buscar a força de Deus e me procurar, Deus vai fazendo uma faxina na nossa vida. Vai tirando tudo que, né? Roupas que a gente gostava, por exemplo, de usar, que agora a gente aprendeu que não agrada a Deus. E aí vai, né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Quer dizer, ele está dizendo aqui que na carne dele não habita bem nenhum, porque a carne é carne. A carne milita contra o espírito, né? Muitas das vezes nós vamos orar, começa a dar sono. Aí eu estou aprendendo a ficar de pé. Quando começa a sono, eu já levanto e continuo a oração de pé. E a hora que passa o sono, eu dobro o joelho de novo. Porque senão você acaba dormindo de joelho. Né? É uma estratégia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Né? E a gente sabe quanto difícil é para nós, mas Deus é misericordioso, Ele nos ajuda, mas a gente não pode viver em pecado, isso de maneira nenhuma. A gente tem que se prostrar, se derramar na presença do Senhor e falar assim, glória! Arranca de mim, Pai, tudo que não agrada ao Senhor, Pai, porque eu quero morar no céu com os meus irmãos, e quero ajudar, Senhor, que outras pessoas também conheçam a Tua Santa Palavra. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho que então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Nossa, que luta, né? Que luta. Eu acredito que muitas pessoas, e no começo da nossa conversão, e quando nós nos convertemos, quando nós levantamos a mão para Jesus começa a trabalhar na nossa vida. Ele vai tirando as casquinhas das feridas. Tem um monte de coisa errada. Aí Deus vai tirando uma, outro dia tira outra. Porque se Ele tirar tudo de uma vez, todas nossas deformações, nós vamos ficar em carne viva. E é assim. E é assim todas as áreas da nossa vida. É verdade. É assim todas as áreas da nossa vida. Mas eu não quero mais beber. Eu não quero mais beber, sim. Eu não quero mais beber. Né? Aí eu passo em frente do boteco, mas não quero mais beber, Senhor. Não quero mais beber, Senhor. Mas se eu vou tomar só um golinho, que eu sei beber, vou tomar só um golinho. Mas não quero mais beber, vou tomar só um golinho, que eu sei. Aí vai lá para tomar um golinho. Quando vai sair lá carregado, sem rumo. Porque bebeu o bar todinho. Grande Deus. Eu não quero mais me envolver com mulher, não vou mais me envolver com mulher. Mas olha, rapaz, aquela menina é bonita. Quando vê, está se envolvendo com o bairro. É isso que o Paulo está falando. Ele não quer errar. Ele não quer. Mas a carne é uma desgraça na vida do homem, da mulher, se nós não clamar pela misericórdia de Deus. Verdade, pediu domínio de Queima minha carne, Senhor. Tira de mim tudo que não te agrada. O teu Espírito Santo possa trabalhar e me dar esse
vigor, essa coragem, essa força para mim largar. A minha carne, o meu eu não consigo. Aleluia. Mas, Senhor, que não venha viver mais eu, mas o Senhor venha viver na minha vida. Aleluia. Aí Deus vai te libertar. Tem que querer a libertação. Tem que querer. Quando você quer, você não tem força, eu não tenho força, me ajuda. Aí você vai fazer alguma coisa que você sabe que não agrada a Deus, você fala, Senhor, chega aqui, não deixa eu ir, Senhor, me cobre com o teu manto. Né? É uma luta, é uma guerra espiritual. As guerras espirituais nós vamos vencer aonde? Na casa do Senhor, orando, se esforçando, estando na casa do Senhor, procurando ler a palavra, orando, né? E aí Deus vai começar a trabalhar, porque a gente tem que dar lugar a Deus. Se nós não der lugar a Deus, aí fica difícil. E o versículo 22 diz assim, porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Quer dizer, o homem interior, o espírito dele, a alma dele anelava por Deus, ele queria Deus, mas o pecado ainda estava, ele sentia que estava dentro dele e ele precisava se libertar do pecado. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Olha que coisa! É o que o pastor José estava falando. Então a gente tem que falar, Senhor, desvia o meu caminho, Senhor. Não deixe, Senhor, não deixe, me segura todo dia, Senhor. Muito obrigada por esta noite. Senhor, segura nas minhas mãos, Pai. Senhor, abençoa o meu dia, o meu trabalho. Não deixe eu andar errante na terra. Não deixe eu dar mau testemunho, Senhor. Porque eu te amo, o Senhor me criou, o Senhor me formou. Eu preciso de ti, Senhor. Aleluia. E o 24 diz, miserável homem que eu sou. Aleluia. Quem me livrará do corpo desta morte? Somente o Senhor Jesus. Só Jesus. Não tem outra solução. Muitas das vezes as pessoas falam assim, você está com esse problema? Olha, tem aqui uma, faz aqui usa isso aqui, uma fitinha, ou dá 3 pulinhos, ou fala com não sei quem. Não existe isso. O único que veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário, para nos perdoar, para nos livrar de todo o mal, é Jesus Cristo. Por isso que nós temos que nos entregar totalmente a Ele, se entregar de todo o coração. Porque só Ele pode nos livrar do corpo da morte, deste corpo da morte, o corpo que está morto. Mas esse corpo, ele tem muito valor para Deus. Ele tem muito valor porque na sua santa palavra ele fala, cuidai do vosso corpo, que é o meu templo. O nosso corpo, ele foi feito para ser templo do Santo Espírito de Deus. Deus quer nos usar, Deus quer nos encher. Então, por isso que o Senhor quer que o pecado saia. O pecado tem que sair para entrar o Espírito Santo e fazer morada e habitar e ficar conosco. E quando eu pecar, correr para os pés do Senhor. Senhor, me lava com teu sangue, me ajuda a não pecar mais, Senhor. Me ajuda, faz de mim um vaso novo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. No derradeiro fala assim, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então aqui ele explicou tudo, né? Aleluia. Olha, ele dá graças a Deus por meio de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, por ele, por todos nós, assim que eu mesmo, pelo meu entendimento, eu sirvo a lei de Deus. Mas a minha carne, ela é pecadora. É isso que ele está falando aqui. Amém? Então vamos, que assim o Espírito Santo de Deus possa falar mais alto em cada coração. Amém?